A graça e a paz do Senhor, queridos, tudo bem? Deus abençoe. Tô vendo a paz, irmã Kátia, a paz, Fernandão. Feliz aniversário de casamento. Fizeram terça-feira, dia 4. Terça? Dia 14. Dia 14, meu pai, misericórdia, Jesus. Dia 14, tá chegando. Feliz aniversário de casamento. Em família nós estivemos agradecendo a Deus pela vida de vocês, pelo aquilo que vocês carregam, a importância que vocês têm na trajetória, na caminhada ministerial, né, de Cristo na Taquara. Que Deus abençoe a tua vida, fortaleça que essa aliança que existe entre vocês, ela possa ser mais e mais fortalecida, forjada pelo fogo do Espírito. Que Deus possa fortalecer e abençoar a vida de todos, em nome de Jesus. Estamos aproveitando aqui que hoje está sendo a nossa imersão, e já vamos iniciar dando já um aviso para os irmãos sobre o feriado de carnaval. Como se dará o nosso feriado de carnaval, né? A princípio nós pensávamos em manter a nossa programação normal, né? Normal no presencial, mas nós estamos recebendo direcionamento. A graça e a paz, pastor Jorge. Quanto tempo que eu não vejo o senhor? Tá tirou férias, revigorado, restaurado. Aleluia, graças a Deus. Então quero avisar para os irmãos que paz, Diaconisa Gladys, não dá nem tempo de falar, graças a Deus. É como eu me sinto quando você me toca. Aleluia, obrigado, né? Tá bom, oh meu pai. Então, queridos, nós teremos no domingo, eu sei que é domingo de carnaval. Alguns irmãos já vieram falar comigo, já estão em viagem. Paz Elane Barqueta, pastora Rose, graça e paz, já estão em viagem, né? Mas nós estaremos no domingo pela manhã, nós realizaremos a escola bíblica dominical, tá? Então, como é que se dará? Domingo de manhã nós realizaremos a escola bíblica, não teremos o culto, não teremos a escola bíblica à tarde, nem o culto à noite, só teremos na parte da manhã. O horário nós vamos disparar a partir de amanhã no grupo de Zap e também no Face da igreja. Paz, Kátia Salviano. Deus abençoe tua vida, minha amada. Senti sua falta domingo, Kátia. Está em viagem, né? Kátia está em viagem, graças a Deus. Que Deus fortaleça e renove as suas forças e você volte renovada, cheia da unção, né? Cabelo livre, leve e solto, em nome de Jesus. Mas eu quero aproveitar, queridos, para falar do nosso domingo. Comecei a falar, paz, irmã Eliane, Deus abençoe, família linda e abençoada. Um abraço para Palmares, um abraço para o pastor Herculano. Regininha, Deus abençoe tua vida. Manda um abraço para o Sérgio, um abraço para a Maiara. Nós amamos a vida de vocês. Então, domingo teremos culto pela manhã, tá? Vai ser escola bíblica dominical. Vai ser uma comunhão bem rápida. Após a escola bíblica dominical, cada um vai para as suas casas, domingo na parte da manhã, na rua Godofredo Viana, número 500. Vai ser domingo agora. Nem um cafezinho da manhã? Um cafezinho, a gente pode fazer um cafezinho de manhã, um cafezinho, né? Cafezinho, domingo de manhã. E aí já vamos disparar hoje já. Pãozinho com mortadela, presunto. Ou se tivesse um salame, né? Um requeijão, uma frutinha. Uma frutinha, um café, um suquinho. Olha isso, queridos. Domingo de manhã, então, virou mesa. Uma mesa de comunhão domingo de manhã, após a escola bíblica dominical. E antes de meio-dia, você já vai estar na sua casa. Você já vai estar na sua residência antes do meio-dia domingo. Deus abençoe tua vida e fortaleça. Vamos para a imersão de hoje. Hoje nós gostaríamos de falar sobre algo muito, muito marcante e muito relevante no meio evangélico. Que nós precisamos aprender a colocar em prática e precisamos compreender para que possamos caminhar da forma correta. Mas antes, quer dar mais algum aviso, falar alguma coisa? Falar de terça lá? Terça, pode falar, fala de terça-feira.
Queridos, terça é o último dia de carnaval, mas é feriado, né? Muitos estarão voltando, retornando, porque quarta-feira já, a partir do meio-dia, volta a rotina normal. Então, excepcionalmente, esta terça, o culto será exclusivamente online. Você não vai presencial, mas nós queremos te ver conectados na nossa página do Facebook, porque nós não podemos deixar de nos nutrirmos pela palavra do Senhor Jesus. Então, mesmo distante, se você estiver de carro, se você estiver dentro de casa ou se você ainda estiver viajando, se conecta às 19h30 na nossa página do Facebook e participe dos chamados para vencer online nessa terça-feira. Só essa terça, hein? Na outra, normalzinho, presencial. Não pode dispersar, né? Porque se dispersar, querido, a gente acaba absorvendo outras coisas e acaba se envolvendo com outras coisas. E a palavra do Senhor vai dizer que um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Mesmo, eu me lembro da época da pandemia. Na época da pandemia, quem era eu, você, o Tiago, Dudu, Diogo, né? A Érica chegou aí, alguns, e você grávida, você com barrigão do João Pedro. Nós íamos para o culto só tava gente no culto, só tinha gente. Paz, Vani, paz, Tia Lídia, Deus abençoe a vida de vocês. Só tinha gente no culto, só tinha gente na igreja, e nós fazíamos o culto, transmitíamos, passamos mais de um ano fazendo assim, e o nome do Senhor foi glorificado. Então eu quero incentivar você a não se dispersar. Você quer ir na praia? Vai na praia. Você quer viajar? Viaja. Você quer estar com a sua família? Esteja com a sua família. Mas, por exemplo, domingo haverá a escola bíblica dominical presencial e um café da manhã. Show, você já sabe. Terça-feira não vai ter presencial, vai ser online. Então você vai estar conectado online. Então é necessário que você pegue a sua agenda e se adeque à agenda da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e nós estamos aqui para servir, para glorificar o nome dele. Amém? Abra a sua Bíblia em João capítulo 15, e aí nós já vamos iniciar a imersão. João capítulo 15, você consegue ler daqui? Tem certeza? Estou com meus binóculos afiados. Afiados, então vou botar até aqui, ó. João capítulo 15, todos encontraram aí, Evangelho de João. Paz, Gustavo, diaconisa Luciana. João capítulo 15, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Senhor, dá vida à tua palavra, Deus. É no nome de Jesus que nós invocamos o teu nome, que é santo, que é poderoso. Confessamos a Ti os nossos pecados, as nossas falhas. Invocamos o Teu nome, Senhor, que é louvado nesse local. Famílias que estão conectadas, vidas que estão conectadas. Que todos nós sejamos alcançados pela Tua graça. Que todos nós recebamos a Tua bênção, que a bênção é um favor sobrenatural. Então nos ajuda, Senhor. Conecta os nossos corações ao Teu. Que as nossas mentes, Senhor Jesus, todo bloqueio de mente, todo bloqueio que impossibilita o entendimento da Tua palavra, seja posto por terra agora no nome de Jesus. E, Senhor, crendo no Teu nome, nós te pedimos, libera uma unção de entendimento, uma unção de clareza, para que nós possamos entender e compreender e aplicar no nosso dia a dia e também na vida do próximo. Nos ajuda a ser um instrumento de multiplicação, Deus.
que a tua palavra possa fluir, ó Pai amado, através das nossas vidas. Ouça a nossa súplica, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, acompanhem comigo. Paz, Caio. Deus te abençoe. Eu gostaria que você entendesse essa palavra. Você já leu, você já ouviu essa passagem, quando Jesus ele fala do ramo que dá fruto e do ramo que não dá fruto, né? Quando Jesus ele faz uma síntese, ele fala, olha, um eu vou cortar, o outro eu vou podar. Então vamos partir do princípio, em algum momento da nossa caminhada cristã, da jornada cristã, vai haver a poda e vai haver o corte. Eu estou deixando isso bem claro, eu não estou falando que vai ser hoje, eu não estou falando que vai ser amanhã, eu não estou falando que vai ser mês que vem, ano que vem, eu só estou falando para você que em algum momento da nossa caminhada cristã, da nossa trajetória de fé, né? Quando eu falo nossa, eu falo minha caminhada, sua caminhada, a caminhada dos nossos filhos, a caminhada da nossa família. Por quê? Porque a igreja começa dentro de casa. Em algum momento vai haver a poda ou haverá o corte. A uns ele vai podar, a outros ele vai cortar. E quando Jesus ele fala que eu sou a videira verdadeira, ele vem mostrar como funciona o relacionamento. Ele não está falando assim, eu sou um ditador, eu sou alguém que só dá ordem, não, e não explica, não. Eu quero mostrar para vocês aqui o nível de relacionamento que eu quero ter com vocês, o nível de intimidade, o nível de entrega, o nível de afinidade. Até no domingo nós estávamos falando, eu vi um homem de Deus ministrando, e eu peguei para a minha vida isso, né? Às vezes nós pedimos, Senhor, me dá visão, me dá revelação, me dá dons, me dá ministérios. Não, Deus ele não dá, Deus ele vai confiar, porque o nível de relacionamento é tão intenso, é tão forte, que ele entende que ele pode confiar os segredos dele escondido a você, a mim, a igreja do Senhor. Então eu preciso que você entenda que João capítulo 15, ele começa falando sobre como funciona o nosso relacionamento com ele, porque ele é a videira e nós somos os ramos. Nós somos ramos e o pai é o agricultor. É o agricultor, dependendo da sua versão vai falar o lavrador. Então eu tenho a videira, eu tenho o ramo e tenho o agricultor ou o lavrador. Vou falar mais uma vez, eu tenho a videira, eu tenho o ramo, eu tenho o agricultor e o lavrador. Então existem três pessoas diferentes que são expostas nesses versículos, principalmente no decorrer do capítulo, onde você vai entender que um fala de Jesus, outro fala do Deus Pai e outro fala dos cristãos, nós. Independente de ser os gentios, independente de ser crente, independente de ser assembleano, batista, penteca, independente de ser da universal, não. Aqui eu estou falando dos cristãos, daqueles que têm Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que não é levantar placa de igreja, não é religiosidade, é falar aquilo do amor de Deus. Então os cristãos aqui, então eu estou falando de Cristo, que é a videira, Deus Pai, que é o agricultor, dependendo da sua versão, o lavrador, e nós, a igreja, que somos os ramos, né? E isso vai falar basicamente no capítulo de João, que você vai ver isso também em Mateus, falando brevemente sobre Mateus, né? No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus fala sobre isso também. E ele fala que nós precisamos dar frutos. Jesus ele vai falar, vocês precisam dar frutos. Só que nós precisamos dar frutos através dele. E eu acho isso fantástico, porque às vezes nós achamos que conseguiremos dar frutos sozinhos. Não, até porque senão seria um fruto da carne, né? O que significa dar fruto sozinho? Dar fruto sozinho é, eu vou pregar em cima do meu conhecimento, eu vou louvar usando a minha técnica, eu vou servir usando os meus dons, os meus talentos. Querido, eu quero falar para você, nada daquilo que temos é nosso. A palavra do Senhor vai dizer que tudo vem dele e tudo volta para ele. Então eu preciso que, com bastante clareza de entendimento, você receba essa palavra e você receba essa porção. Os frutos passam por ele. Nós precisamos dele para darmos frutos.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que o fruto vai permanecer, mas o fruto que permanece é quando o ramo está ligado à videira, quando a igreja está ligada a Cristo. E às vezes nós achamos que estamos ligados a Cristo porque estamos entregando o dízimo. Nós estamos ligados a Cristo porque estamos indo aos domingos. Nós estamos ligados a Cristo porque vamos às terças, estamos conectados numa live, ou não dá para assistir, mas assistimos depois. Às vezes achamos que estamos conectados porque entramos num apartamento, tomamos posse num apartamento, colocamos uma plaquinha ou um tapete no chão, a família de Deus. Deus está nessa casa, querido. Isso não te conecta a Deus. Talvez isso que eu esteja falando está frustrando, dando nó na tua cabeça, mas eu vou falar mais uma vez. Esses atos, esse posicionamento não te conecta a Cristo. O que te conecta a Cristo é um coração quebrantado e contrito e arrependido. Eu lembro quando Deus chegou para Daniel, o anjo do Senhor falou assim: Daniel, eu vim. Mas eu vim não porque você estava com uma plaquinha. Daniel, eu vim não porque você é um dizimista. Daniel, eu vim não porque você tem aquele tapetinho. Como é que é o nome daquele tapete? Põe na porta de casa. Capaz. Porque você tem um capaz na porta de casa falando: oh, eu sou dizimista fiel. Não é porque você tem um adesivo da igreja, ou um adesivo deixa Deus ser Deus, ou um adesivo que Cristo é o rei, ou não é porque você usa uma blusa de cruz. Não, eu não vim por causa disso. Daniel, eu vim por causa das tuas palavras, né? E segundo Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender, então eu ouvirei dos céus. Ou seja, não é aquilo que a gente tem exteriormente que nos faz dar fruto, mas é aquilo que nós carregamos, que nos permite dar fruto e fazer com que o fruto permaneça. Alguma coisa? De repente você está se perguntando assim: mas como eu vou saber se eu estou realmente ligado, né, na videira verdadeira, se estou um ramo ali nutrido? Quando nós estamos unidos com o Senhor, a gente recebe coisas espirituais. E o que a gente recebe espiritualmente produz em nós vida, produz crescimento, produz todos os frutos do Espírito. E a gente conhece uma árvore através dos frutos, através do que ela está produzindo. Se eu vou lá e pego uma fruta do pé da árvore, lá da árvore, que o fruto não é bonito, o fruto não é saboroso, vai produzir o quê? Coisas ruins. Mas se eu pego e eu não vou continuar querendo me alimentar daquilo. Mas se eu vou e pego um fruto que é doce, que é saboroso, que me produz aquela vontade de continuar comendo, a gente conhece as árvores boas pelos seus frutos. Então, se você está indo para a igreja, participando dos cultos, dos eventos, sendo correto nos dízimos e ofertas, e na sua vida nada muda, nada acontece, é momento da gente parar e perguntar: será se realmente eu sou um ramo ligado à videira, conectado à videira? Eu estou recebendo a nutrição necessária? Eu estou permitindo receber essa nutrição para que eu possa fazer essa produção desses frutos na minha vida? Pensa nisso. Porque às vezes a pessoa não é convertida a Cristo, ela é convertida a um irmão que está na igreja. A pessoa não é convertida a Jesus Cristo, ela é convertida a um membro da igreja. Porque existe a diferença daquele que está ligado à videira e daquele que está ligado ao homem. Porque aquele que está ligado à videira, ele permanece. Ele permanece firme, forte, nutrido e viçoso. Agora, aquele que está ligado ao homem, querido, qualquer coisa é motivo para você sair da igreja. Isso eu acho vou entrar num tópico agora, eu estava nem aqui no estudo, mas as pessoas têm uma facilidade de resolver os seus problemas abandonando a igreja de uma forma extraordinária. As pessoas não abandonam o emprego, não abandonam pessoas, mas abandonam a igreja. E aí eu começo a entender que a pessoa está tanto tempo na igreja, tanto tempo caminhando com Deus, tanto tempo ali desfrutando daquilo que Deus tem visto, mas em nenhum momento ele se conectou à videira.
Porque a conexão com a videira não depende da pastora, não depende do pastor. A conexão da videira não depende de quem está cantando, de quem está pregando, se o culto está lotado, se o culto está vazio. A conexão à videira, ela é individual. A conexão à videira, ela é no seu secreto. É no seu secreto. Eu vou falar para você, Jesus chamou 70, dos 70 separou 12, e aí simplesmente dos 12, 11 estavam conectados à videira. Judas não estava conectado à videira. Judas andava com Cristo. Judas comia na mesa com Jesus. Judas dormia onde Jesus dormia. Ou seja, ele tinha comunhão naquele ambiente, ele gostava daquele ambiente, mas ele não havia se conectado com a videira, com a verdade. Quantas vezes nós achamos que estamos conectados com a verdade, mas nós estamos conectados a pessoas e não o dono da verdade, que é Cristo. Verdade. Até porque se a gente for parar para analisar a estrutura de uma árvore, né, tem lá o tronco, e do tronco vem os ramos. Não, vem o caule e vem os troncos, né? Tem a parte mais grossa e vem os troncos. Os ramos, eles não estão conectados de uma árvore nos próprios ramos. Os ramos, eles estão conectados nos troncos, que vem direto lá a nutrição da raiz. Sim, sim. Então, o próprio ramo, ele não pode estar conectado para receber nutrição de outro ramo. Isso naturalmente falando numa árvore. E a mesma coisa aqui no exemplo bíblico que nós estamos trazendo. Não adianta eu ser convertido ao pastor Tadeu, não adianta ser convertido, eu sou crente porque minha família é crente, eu vou à igreja porque minha família vai para a igreja, é uma cultura. Desde novinho, vão lá, todo domingo, escola bíblica domingo. Não adianta se você não se conectar, se o seu ramo não estiver no tronco e não em outro ramo. Isso é verdade. E eu preciso que você entenda, eu fui estudar por que Deus usa Jesus, o verbo que se fez carne, ele usa duas palavras, poda e corta. O que significa podar e cortar? Aí eu quero compartilhar com você. A poda, né, ela tem como objetivo dar a forma desejada. Então entenda, se você está sendo podado, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Porque a poda é quando o agricultor ele vem e ele começa a colocar a forma desejada, começa a colocar a forma desejada da forma como ele quer. E eu vou lá para Jeremias, que diz que nós temos que descer à casa do oleiro, que o oleiro ele quebra o vaso e faz de novo. O oleiro ele faz o vaso da forma como ele quer. A poda é para que o nome do Senhor seja glorificado do jeito que ele quer, através da vida da igreja, que nós só somos instrumentos de Deus aqui na terra. Isso é a poda. E a poda, além de dar a forma desejada, quando ela é feita, ela começa a gerar crescimento do ramo, né? E às vezes nós achamos assim, pô pastor, eu estou sendo podado, pô, estou sendo lapidado. Não, você não está só sendo podado, você não está só sendo lapidado, você está sendo preparado para um crescimento. E eu vou te provar biblicamente. Me prova. Pô, cara, que isso, meu Deus, isso, que nervoso agora. Biblicamente falando, quando você pega a vida dos discípulos, o tempo que Jesus estava andando com os discípulos foi o tempo da poda. Porque Jesus chegou e falou assim, olha, já podei vocês já cresceram, agora ide e fazei. Nós precisamos entender que antes eu era como menino e agia como menino, mas agora eu cresci. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, é processo. Você aceitou Jesus hoje, você está passando por um processo evolutivo, um processo de crescimento não só do tamanho, mas um processo de crescimento da distribuição dos frutos através da sua vida. Você está passando por um processo. Aí quando eu entendo essa verdade, quando eu pego essa verdade, eu compreendo quando Jesus vai falar assim, ó, ide e fazei. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, porque tem muita gente que quer levantar a mão para estar na igreja, mas não quer estar conectado com a videira, porque para se conectar à videira tem que pagar um preço, tem um custo,
Você tem que fazer a conta. Você vai pagar o preço? Está disposto a pagar o preço? Está disposto a ouvir um não? Está disposto a ouvir separa? Está disposto a ouvir não chega mais perto, não anda com fulano, não anda com ciclano? Você está disposto a pagar o preço? Não permita que vão na tua casa, não se assente mais à roda, não chame mais, não convide mais. Você está disposto a pagar o preço? Quando vem a disposição para pagar o preço, Jesus fala assim, olha, ide fazer. Tudo isso que o pastor relacionou aqui com relação a pagar o preço, isso é a poda do Senhor. Porque o que é a poda? A poda, ela significa a formação de uma planta conforme o desejo do agricultor. Então Deus, que é o nosso agricultor, ele vai estar nos formando, ele vai estar limpando as nossas vidas, ele vai estar retirando o pecado, todas as barreiras, que nos impedem de dar bons frutos. Então ele vai tirando, eliminando das nossas vidas tudo aquilo que a erva daninha, vai tirando tudo aquilo que vai roubando a energia da árvore e que não permite que o fluir do Espírito aconteça na tua vida para te nutrir. Então o Senhor vai cortando. Desculpa, gente, que eu não sei falar sem a mão, aí estou aqui só parecendo uma malabarista. Então a poda, ela tem o objetivo realmente de excluir, de retirar tudo aquilo que impede de nos parecermos cada vez mais e mais com a videira verdadeira, que impede cada vez mais e mais de crescermos nele, que impede cada vez mais e mais de darmos muitos e muitos frutos. E muitas vezes essa poda é dolorida, mas ela é necessária nas nossas vidas como cristãos. Tudo aquilo que nos impede de sermos verdadeiros discípulos. Exatamente. Os discípulos passaram por essa poda. Eles eram pessoas que foram moldados por Jesus, e de uma forma especial, porque Jesus estava ali presencialmente podando eles, moldando eles, colocando eles da forma com que o nosso Deus anseia que sejamos. E apesar dele não estar aqui presencialmente, ele deixou algo e alguém em nós para que essa poda ela aconteça, para que tudo isso flua nas nossas vidas. E ele disse, eu estou indo, mas eu vou deixar alguém idêntico a mim, que é o Espírito Santo. Isso, e principalmente pelo fato, querido, de que nós precisamos, eu estava estudando, estava ouvindo, arrumando o quarto, né? Aí botei uma pregação para eu ouvir, uma pregação num estudo, e eu recebi muito da porção desse preletor, porque ele começou a falar sobre que José ele foi podado. José foi podado, e tanto que a maior prova da poda de José não foi quando os irmãos chegaram no Egito. Foi após a morte de seu pai. Porque após a morte do pai de José, os irmãos pensaram assim, poxa, agora meu pai morreu, José vai sentar a lenha, tudo aquilo que ele guardou, tudo aquilo que ele ficou guardado esse tempo todo, ele está muito bonzinho e tal, mas agora ele vai pôr tudo para fora, vai despejar. O pai já morreu e agora? Só que aí eu fico imaginando aquela reunião de família e José chegando da mesma forma, com bastante amor. O que faz um homem que foi ferido, que foi vendido, que foi maltratado, que foi humilhado, um homem que foi abandonado, olhar para a família com olhos de amor? É a poda. É a poda. Porque a poda te faz frutificar. A poda, guarda isso, querido. A poda te faz frutificar. E às vezes nós não gostamos de ser podados, né? Não gostamos. Porque a gente já acostumou com aquela situação, já acostumou com aquele... Como é que eu vou falar para você? Aquele meio... E você acha que aquilo já é tão suficiente que você não concorda em ser podado. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que interpreta a repreensão à disciplina de forma errada. A repreensão à disciplina não é um corte. Não. A repreensão à disciplina é uma poda. Não corte, porque Deus só disciplina quem ele ama. Isso aí. A repreensão à disciplina é uma poda. É uma poda para que você possa dar mais frutos. Eu preciso que você entenda, nós falamos sobre Jabe chegou no momento que ele falou, eu quero impactar mais vidas. Como é que eu posso impactar mais vidas
se eu não for podado. Para que eu possa impactar mais vidas, eu tenho que ser podado, porque a poda aponta para o quê? Quando o agricultor ele coloca da forma como ele quer. Então, para que eu possa impactar vidas, eu tenho que ser podado. A diferença da poda para o corte é porque a poda, o agricultor coloca você do modo dele para que você dê mais fruto. Agora, o corte é quando o ramo cai no chão. E quando o ramo cai no chão, ele perde o vínculo com a videira. O corte, o vínculo com a videira acabou. Sabe, é um exemplo quando isso acontece, às vezes eu fui muito na mira, né? Na mira da minha tia. Elas gostam muito de planta. Então, dá para perceber, né? Dá para perceber. Então, o que acontece? A Mira e a tia Sandra, às vezes, elas pegavam algumas ferramentas. Talvez você já fez isso em algum momento da sua vida, aí na sua varanda, ou então na sua casa. Aí prendia com uma vara ou com ferro para poder ligar, para poder se pegar e voltar a crescer. O que acontece com o corte? O corte do agricultor é tão profundo, que a vara, o arame ou qualquer outro artifício que você vá usar não vai te religar aquele ramo à videira, uma vez que ele foi cortado. Essa palavra aqui, além de apontar para uma palavra de amor, que fala da natureza de Cristo, né, uma da sua natureza, do seu caráter divino e amor, estava conversando com a pastora hoje, essa palavra também fala de juízo. Essa é uma palavra não só de amor, mas também de juízo, ou seja, uns serão podados, não sei em qual momento, outros serão cortados. Mas é a longanimidade de Deus, conforme nós conversamos. Mas é a longanimidade, Deus é longânimo, mas Ele virá num determinado momento que Ele vai falar, agora basta. E tem muita gente que está conectado à videira, mas se desconecta de uma facilidade muito grande. Então eu vou falar para você, infelizmente você não está conectado à videira, você está próximo, mas essa proximidade não gerou conectividade. Essa proximidade ainda não gerou conectividade. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Por quê? A gente estava falando sobre, ainda há pouco, aquela questão do que solta muito palavrão, né? Crente falando palavrão, querido, vou falar para você, isso daí por pior que seja a situação, por pior que seja o momento, por pior que seja a dor, da sua boca, a sua boca, ela tem um peso muito grande. A palavra do Senhor vai dizer, o que ligares na terra é ligado no céu. Então, me dói saber que pessoas que chegam lá na igreja, levantam as mãos, mas fora dali falam palavrão. E aí eu vou falar para você, mamãe, para você, papai, para você, filhinho, para você, filhinha. Se você não tem autoridade para guiar a tua família, como é que você vai ter autoridade para poder guiar um povo? Eu preciso que você entenda, porque essa palavra de João não é só uma palavra de amor, mas também é uma palavra de juízo. Nós não, da mesma fonte não pode ser água doce ou água amarga. E aí Deus vai chegar no momento e vai falar assim, ó, pô, eu estou podando. Mas eu estou vendo que eu estou podando, mas ela não está se conectando. Ela está próxima, ela vai nos cultos de domingo, o ramo está lá no culto de terça, o ramo está lá nos grupos de zap, está fazendo um minuto com Deus, está assistindo um minuto com Deus, está próximo, mas não se conectou, porque na hora, o que significa não me conectar? Na hora de ser semelhante à videira, eu sou diferente. Na hora de ser semelhante à videira, eu vou chão até o chão. Na hora de ser semelhante à videira, eu começo a falar palavrão. Ah, pastor, não deu, não estou aguentando. Não está aguentando por quê? Te falta o quê? Conectividade com a videira. Nada domina o homem a não ser que aquilo que ele permita. Se ainda sai palavras torpes da sua boca,
Você ainda precisa se conectar mais à videira. E não adianta. O que vai fazer você se conectar totalmente à videira não é o número de seguidores que você tem, não é o número de cultos que você assiste, não é o número de membros que tem a sua igreja. O que vai te conectar à videira é o tanto que você reconhece o senhorio de Deus na tua vida. Quem é o teu senhorio é quem governa a tua vida. Exatamente. A palavra de Deus vai dizer que nós somos cartas vivas do Senhor. E como cartas do Senhor, nós precisamos, a nossa fala precisa nos condenar, as nossas atitudes precisam nos condenar. Aguenta aí que eu vou ter que finalizar essa frase. Os nossos pensamentos precisam nos condenar de que nós somos um seguidor, um discípulo do Deus vivo. Justo, eu fico pasmo com Pedro. Pedro, tudo que ele tinha que fazer de errado, ele fez de errado. Mas a fala dele... mas até quando o homem estava errado, bicho, ele exalava. Até quando o homem estava errado, ele exalava quem era o senhorio da vida dele. Porque quando ele negou a Cristo, o que falaram? Não, tu é um deles, tu anda, olha só, tu anda como eles. Tu fala como... A tua fala te denuncia, Pedro. Tu é um deles. Então o que eu quero falar para você, querido? Eu não estou falando, eu não vou entrar em linha doutrinária. Não é questão de linha doutrinária, isso é Bíblia. A palavra do Senhor vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós estamos numa época carnaval, uma época que eu vejo muito crente tomando cerveja, muito crente bebendo vinho, tomando uísque. Isso que para você é seguir a Cristo? Não, pastor, estou de férias. Tá bom, imagine se Deus tirar a férias de você, vai tirar a graça da tua vida. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor. Olha o que aconteceu com a vida de Nabucodonosor quando saiu a graça da vida dele. Eu preciso que você entenda essa palavra, porque João capítulo 15 não é só uma palavra de amor. João capítulo 15 não é só uma palavra de amor expressando o nível de relacionamento que Deus quer ter conosco, mas também é uma palavra de juízo. É uma palavra de juízo, por isso que tem a poda, que é o amor, e tem o corte, que é o juízo. E às vezes nós pecamos. A palavra do Senhor vai dizer: o povo perece por falta de conhecimento. Mas a falta de conhecimento que faz o povo perecer não é o conhecimento que lhe é oferecido, mas é o conhecimento que lhe é o quê? Aquilo que ele quer receber. Porque a palavra está sendo liberada na escola bíblica dominical, nas lives, nos minutos com Deus, no culto durante a semana. A palavra é liberada, e é sempre a palavra em cima da Bíblia. Só que cabe a você, lindão, cabe a você, lindona, aceitar ou não. E depois não adianta pedir desculpa, porque quando a palavra está na tua boca, a palavra é tua escrava. Agora, quando a palavra sai da tua boca, você se torna escrava dela. E aí é muito feio uma mulher falar palavrão. É muito feio um homem falar palavrão. É muito feio uma mulher beber, chapar a cara e depois começar a entrar em línguas para entregar profecia. É ridículo um homem estar nessa mesma situação, querido. Ou você se posiciona para aceitar a poda, ou você se posiciona para aceitar o corte. E o apóstolo Paulo, não sou eu não, querido. O apóstolo Paulo, lê aqui para mim, por favor, ó. 2 passagens, 1 Coríntios 5:11. O apóstolo Paulo ele vai falar de uma forma bem enfática que nós não podemos nos aliançar com esse tipo de pessoas, que nós não podemos andar, caminhar com esse tipo de pessoas. Vamos lá. Então, se a gente não pode se aliançar e caminhar com esse tipo de pessoa, significa que nós não podemos praticar o que eles praticam. Então, a gente não pode falar como eles falam, a gente não pode se vestir como eles se vestem, a gente não pode beber como eles bebem. Nós precisamos ser diferentes e nós precisamos nos afastar. Lá em 1 Coríntios capítulo 5... Só um instante, que eu imagino, o Gustavo pregou na terça-feira. Aí a pessoa, nós chamamos um visitante lá, foi abençoado, a igreja foi abençoada, então as pessoas já olham para o Gustavo como instrumento de Deus. Só que acaba o culto, chegou no carnaval. Só um exemplo, tá? Isso não acontece, eu tenho certeza da vida espiritual, o Gustavo tem. Aí chega lá, o Gustavo perde a linha. Gustavo se transforma em outra pessoa. Aí
pós-carnaval Gustavo vai pregar de novo. Ué, nós somos conhecidos pelos frutos. Exatamente. Mesmo a pessoa que nós somos dentro da igreja, nós precisamos ser fora da igreja, porque a igreja vai além das 4 paredes. Aí vai falar assim, pastor, fulano não tem oportunidade. Fulano não tem. Querido, não é porque não tem oportunidade, é porque te falta conectividade. Conectividade. Mas na igreja de fulano tem oportunidade, mas lá não é a igreja de fulano. A igreja de fulano, cada um dará conta de si a Deus. Tá? Que o nome do Senhor abençoe a vida do ungido, da ungida do Senhor lá e prospere. Mas lá nós precisamos, porque a obra não é minha, a obra não é dela, a obra é de Deus, precisa ter bastante seriedade. A gente não pode fazer a obra relaxadamente, porque se fizermos a obra relaxadamente, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Queridos, eu vou falar para você, não vou dizer o nome do shopping. Hoje, a pastora foi no Detran. Olha como é que é o fim dos tempos. Hoje, pastor, vou até falar isso na escola bíblica dominical domingo. O pastor foi no Detran hoje. Aí chegou, que é dentro de um shopping, aí nós estávamos voltando. Eu falei assim, poxa, tô apertado, deixa eu ir no banheiro. Aí quando eu fui no banheiro, tinha 2 senhoras na porta. Aí eu perguntei, vai limpar agora, posso usar o banheiro? Aí ela disse assim, o senhor vai usar o banheiro? Vou. Aí regalou os olhos. Não, pode usar. Mas se tiver alguma coisa estranha aí, o senhor me avisa. Aí eu falei assim, como assim alguma coisa estranha? Não, é porque durante pelo menos uma vez na semana, sempre nesse horário, existem homens lojistas aqui do shopping que vão para o banheiro para se relacionar. E aí os pais às vezes levam as crianças ou permitem que as crianças façam utilização do banheiro e vê ali homem com homem. Olha o ponto que chegou. Isso é o fim dos tempos. O amor de muitos vai esfriar. E aí eu falei, eu tenho que me posicionar. Deus ama o pecado, mas ele rejeita. Deus ama o pecador, mas ele rejeita o pecado. E eu falei assim, olha, eu respeito a opção sexual de cada um, mas não concordo. Não sou homofóbico não, querido. A igreja do Senhor é um local inclusivo, é para acolher. É para acolher. Porque eu creio que Deus ele liberta, que Deus ele transforma e que Deus ele restaura. Só que, olha uma situação que foi gerada. Eu saí do shopping falando com a Liliane, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Isso há um tempo atrás era notório em outras nações. Está aqui agora no quintal de casa. Está no quintal de casa. Por outro lado, aí você olha assim, pô, o fim dos tempos. Mas por outro lado, você vê a manchete que saiu aí, tem há vários dias em esqueci o nome da cidade, nos Estados Unidos. Tem Connecticut. Isso, aleluia, tá ligado? Tá conectado. Eles estão fazendo um culto há mais de 150 horas. Jovens, a capela. Ali reunidos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Está tendo salvação, está tendo visão, eles estão ali prostrados, adorando. Mais de 150 horas sem parar. Ou seja, enquanto uns esfriam, outros aumentam. Enquanto uns são cortados, outros são podados. Né? Mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11, diz o que, pastor? Lê pra gente. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Não deve ter mesa. Não deve ter mesa, não deve ter comunhão com esse tipo de pessoa. Só que o apóstolo Paulo está falando, na carta que ele escreveu aos Coríntios, devido a uma determinada situação que estava acontecendo, que se você parar para ver, está se repetindo nesses dias. E aí quando eu falo lá na igreja aqui, por mais que seja parente, você tem que vigiar se vale a pena você botar para entrar na sua casa, se vale a pena você permitir que você entre à mesa, é por causa disso. É o que a palavra nos mostra. Nós precisamos passar a peneira, porque quando as pessoas entram na nossa casa, eles não entram sozinhos.
Em Romanos 16, 17 vai falar assim também. Romanos também quem escreveu foi quem? O apóstolo Paulo. Olha, Paulo só está mandando, olha aí. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. E aí eu vou falar para você. O apóstolo Paulo falou isso. Então eu vejo dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que está alinhada e aquela pessoa que está totalmente desalinhada. E essa passagem de Romanos 15, Deus está falando para os crentes. Existem crentes que estão dentro da igreja, mas ao mesmo tempo não estão dentro da igreja. Existem cristãos que estão servindo, mas estão desalinhados com a palavra. E aí Deus está permitindo que continue servindo por amor, por misericórdia, longanimidade. E aqui ele não está falando para você que não é para pregar o evangelho, que não é para pregar a palavra, que não é para pregar a verdade. Ele está dizendo apenas que nós não podemos ter comunhão. Nós não podemos nos relacionar. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada fora de tempo e em tempo. Por quê? O intuito é o alinhado ajustar o desalinhado por intermédio do testemunho. Mas o que está acontecendo? O desalinhado está puxando o alinhado. Por quê? Porque as pessoas ainda estão muito preocupadas com coisas terrenas, em gozar, em ter prazer daqui na terra, gozar daquilo que a terra vai nos dar, sabendo que o nosso prazer encontra-se na eternidade. Então nós precisamos aprender que a poda vem para gerar em nós um estado de crescimento a tal ponto que nós possamos impactar outras pessoas. E o corte vem para aqueles que decidiram que não querem se aprofundar, não querem continuar com aquela vida, com a mesmice, não querem ser simplesmente íntimos, querem ser só servos. Mas esquece que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E não é isso o sonho de Deus. Então eu preciso que você entenda. A poda nos eleva, né? De servos para amigos. A poda te eleva, te coloca num patamar elevado. Né? E aí a gente fala assim, nós estamos falando no Novo Testamento. Se você pegar o Velho Testamento, quantas pessoas foram elevadas pela poda? Pô, José, Abraão, Isaac, Oséias, pastor Moisés, Oséias foi podado para Oséias, Jonas, mesmo sendo rebelde. Eu preciso que você entenda que a poda, ela vem para colocar a igreja em um determinado local e por intermédio do testemunho da igreja, o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós já estamos terminando, deixa eu só acelerar aqui, né? Nós precisamos entender, querido, que a poda, ela é um processo, né? Um processo que se dá com o tempo. Se dá com o tempo. Não é de imediato. Não é de imediato, né? Até a Patrícia falou Joel passou pela poda. Só que a poda é um processo que você tem que aprender a aplicar e aprender a aceitar o processo. Porque é um processo, para muitos é doloroso. Quando Deus começa a tirar certos ranços, quando Deus começa a tirar certas pessoas perto, para te colocar num nível onde as pessoas possam olhar para você e falar assim, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. É isso que Deus tem sonhado para a igreja. Aí você vai falar assim, tá bom, pastor, já entendi. Como é que eu faço então para criar raiz? Como é que eu faço então para não estar só conectado? Eu quero estar inserido, eu quero fazer parte da vida. O que eu preciso fazer, pastor? Me fala agora o que eu preciso. Vou falar para você o que você tem que fazer é obedecer os mandamentos do Senhor. Obedecer. Você está nesse mundo, mas você não faz parte desse mundo. Você está nesse mundo, mas você não faz parte desse mundo. Você tem que fazer a diferença. E a diferença é feita por meio da obediência. Será que se Jesus viesse aqui agora, ele olhasse para a minha, para a sua, para a nossa vida, ele estaria satisfeito com o nosso posicionamento?
com a forma como nós lidamos no nosso dia a dia? Será que Jesus estaria satisfeito com as músicas que são ecoadas dentro da nossa casa? Será que Jesus estaria satisfeito com a forma como nós estamos nos posicionando em servir a Ele? Eu preciso que você entenda essa palavra, porque isso eu vou lá na passagem dos talentos. Às vezes nós achamos que Jesus é um ditador. Não, mas Jesus quer que a gente multiplique. Mas como é que eu vou multiplicar a visão se eu não estou inserido na visão? Como é que eu vou multiplicar algo que eu não faço parte? É igual você vender o produto sem acreditar nele, né? Isso aí. Quando você tem um produto, quer fazer o marketing dele, você precisa vender aquele produto. Se você não acreditar no produto que você está vendendo, você não vai conseguir convencer outras pessoas a comprar. Mas se você conhece o produto, confia e acredita no potencial daquele produto e sabe que o resultado é bom, você vende, você olha para aquele produto de uma forma diferente, você vende aquele produto de uma forma que você faz com que outras pessoas sejam levadas a comprar. E o evangelho, ele precisa ser igual, você precisa ter a convicção daquilo que você professa, você precisa conhecer aquilo que você vive, você precisa viver o que Cristo quer para as nossas vidas. Desta forma você consegue frutificar e multiplicar e trazer novas pessoas para Deus. E aí, para a gente poder, já chegando no final, quando ele fala que meu pai é o agricultor, no verso 2 e verso 3, o meu pai é o lavrador, ele vai falar de uma das funções, o que? Toda vara que em mim não dá fruto, ele tira. Ele tira. Nós precisamos aprender a dar frutos. Poxa, pastor, você já falou que vem por intermédio da obediência, sim, mas como é que um cristão consegue produzir fruto? Nem todo cristão produz fruto. Mas como é que um cristão consegue produzir fruto? Gálatas 5:22. Lê pra gente, por favor, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Lê esse pedaço aqui de novo. Mas o fruto do Espírito é... Guarda isso. O apóstolo Paulo, Gálatas também foi uma das cartas de prisão do apóstolo Paulo. Ele escreve aos Gálatas falando que o fruto do Espírito, ou seja, ele não fala os frutos. Ele vai falar o fruto do Espírito, é no singular, não é no plural. Ele vai falar no singular o fruto do Espírito. E aí ele abre para vários frutos. Ele fala do amor, fala do gozo, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança. Então é como se da seguinte forma, vamos imaginar que um cacho, ela até escreveu aqui, né? Que como se um cacho de uva fosse o fruto do Espírito. O cacho é o fruto do Espírito. E as uvas são as virtudes. Vou repetir, é como se o cacho fosse o fruto do Espírito e as uvas fossem as virtudes. Eu preciso que você possa entender isso, porque não adianta você bater no peito e falar assim, eu tenho o fruto do Espírito. Por quê? Se você não evidencia esse fruto. É a mesma coisa, você tem uma tangerina, se você pega a tangerina, você acha a tangerina linda, mas você não abriu, não comeu a tangerina. Você não separou os gomos e não deu para ninguém a tangerina. Guarda que eu vou falar para você, o fruto do Espírito não é só para você não, querido. O fruto do Espírito não é para você botar na gaveta aí do lado da sua cama. O fruto do Espírito não é só para você dormir com ele, não é só para você caminhar com ele. O fruto do Espírito é para você compartilhar. O fruto do Espírito é para você abençoar, para você multiplicar. Por isso Jesus vai falar, ide e fazei. Sabe, eu estou com essa palavra há muito tempo na minha cabeça, ide e fazei, ide e fazei. Mas como é que eu vou fazer discípulo, Deus? Como é que eu vou fazer discípulos por intermédio do fruto do Espírito que está dentro de você? Exatamente. Até porque o fruto do Espírito, ele é um só. Né? É o Espírito. E o Espírito que está dentro de nós, ele produz virtudes, que são todos esses que nós lemos lá em Gálatas 5. Quando nós temos o fruto do Espírito, que o Espírito vai produzir em nós as virtudes, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E se nós analisarmos, isso faz parte do caráter de Cristo. Nós fomos feitos imagem e semelhança dele. Então, tudo que o fruto do Espírito em nós quer produzir é exatamente o que Cristo é.
E aí existe aquela pessoa que ela tem o fruto do Espírito, mas ela é egoísta, né? Ela quer só para ela. Não, o domínio, o gozo, a paz é só para mim. Está errado, querido. A Bíblia diz, você que tem 2 túnicas, divide com aquele que não tem nenhuma. Se você tem o fruto do Espírito, compartilha. Eu preciso que você entenda que o que acontece na bênção da multiplicação. Existem pessoas que estão fracas na fé. Existem pessoas que não têm força para parar de beber. Existem pessoas que não têm força para parar de falar palavrão. Existem pessoas que, por mais que estejam na igreja, acham normal você dançar até o chão, você chapar, ficar bêbado. Existem pessoas que acham isso uma normalidade. Mas como é que você vai mostrar que isso não é a normalidade? Você não vai mostrar, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Zacarias, não por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então você vai evidenciar o fruto do Espírito por intermédio das suas ações. Se você não compartilhar, se você não multiplicar aquilo que Deus colocou aí dentro, existem pessoas que poderiam ser libertas, mas não são, porque você tem sido o quê? Egoísta. Você está guardando só para você, você está retendo aquilo que Deus te deu. Uma vez eu falei para um casal assim, você já parou para imaginar que vocês não foram chamados só para serem abençoados, vocês foram chamados para serem abençoadores, para serem provedores. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você também foi chamado para ser um agente de multiplicação. Pessoas que estão fracas na fé, você pode ajudar essas pessoas a fortalecer na fé. Não com crítica, mas é pela palavra, porque a palavra do Senhor vai dizer que a palavra de Deus ela restaura, a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela muda. Então nós precisamos nos posicionar como agente de multiplicação, usando o fruto do Espírito que está dentro, que foi posto dentro de nós, para levantar vidas, não para criticar a vida, não para falar mal de quem está errado, não para falar mal de um viciado, não para falar mal de um homossexual, não para atacar aquela pessoa que não consegue se libertar das drogas, de um cigarro, de uma bebida, mas é para orar pelaquela pessoa, levantar o braço dela em oração, interceder por ela e você investir na vida dela. Investir na vida dela, crendo que Deus ele pode mudar, se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser, Deus pode mudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque isso é ser igreja. E a igreja ela precisa fazer uso do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito não só para a igreja, é ser ir além das 4 paredes. E ir além das 4 paredes é amar mais sem se preocupar em ser amado. Eu fico imaginando Davi, meu Deus, prepara uma mesa perante mim, Pai, na presença dos meus inimigos. Prepara. Porque eu quero paz. Mas eu sei que o Senhor é paz, que o Senhor é justiça. Faz aquilo que eu não posso fazer, Deus faz por mim. Você está me entendendo, querido? E aí, para a gente poder finalizar, a segunda função do agricultor é limpar para que dê mais fruto. Essa limpeza é os ranços, que é difícil, é trabalhoso. É aquilo que nós falamos no início, é o processo. Vou tirar um ranço que tu fala demais. O ranço que eu estou tirando agora é que você é muito impaciente. O ranço que eu estou tirando agora é que você sabe tudo e ninguém sabe mais do que você. O ranço que eu estou tirando agora é do orgulho. O lance que eu estou tirando agora é que você acha que tem que ser tudo da forma que as coisas de sobrenaturais são guiadas da forma natural. Isso tudo, quem vai fazer não é você. Isso tudo, quem vai fazer não é pastor. Isso tudo, quem vai fazer é o agricultor, é o lavrador. É ele, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele vem com carinho, porque ele não é amor, ele não tem amor, Deus é amor. Ele vem da forma estratégica dele, e vem limpando. Por isso que a palavra vai dizer, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Pelo Espírito, é o Espírito. Não é você que vai limpar ranço, não é você que vai tirar. Eu livrei o meu filho e minha filha dos carrapichos. Você não fez nada, querido. É o Espírito que vai fazer, mas para que o Espírito possa fazer, você tem que permitir Ele fazer, você tem que dar lugar e dizer, Senhor, a casa é tua, faz o que tu queres.
faz. E às vezes nós temos que fazer uso de uma palavrinha chamada silêncio, botar um zip na boca e deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. E aí você fala assim, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o lavrador, o agricultor, a videira, em João capítulo 15, ele fala de um único propósito, da unidade do corpo. A unidade do corpo de Cristo é fundamental para que uma igreja se torne relevante. Você sabe por que em Connecticut está acontecendo isso esses dias? Mais de 150 horas de jovens ministrando sem instrumento a capela, dia e noite, noite e dia, porque lá em Connecticut está tendo unidade do corpo. Aonde houver unidade do corpo, a evidência do fruto do Espírito estará. Aonde houver unidade do corpo, um a outro vai ajudar. Aonde houver unidade do corpo, não vai haver discórdia, não vai haver murmuração, um não vai querer ser melhor do que o outro, um não vai querer ser maior do que o outro, um não vai querer, não, se fosse comigo eu faria diferente. Isso não vai existir, porque há unidade do corpo, e para que haja unidade do corpo, as pessoas precisam ser o quê? Podadas. Quem quiser, quem não quiser vai ser cortado. Amém? E aí a gente finaliza essa live de hoje, que eu, Tadeu, Liliane, nós queremos produzir de forma abundante o fruto do Espírito na tua vida. Nós queremos produzir de forma abundante o fruto do Espírito nos teus filhos. Eu, Liliane, Miguel, João Pedro, nossa família, nós queremos produzir fruto do Espírito para toda a tua família, para que eles possam não lembrar dos nossos nomes, mas possam saber que na Rua Godofredo Viana, aquela igreja, no culto de terça, no culto de quinta, de domingo, de sábado, no Minuto com Deus, uma palavra foi liberada e o fruto do Espírito foi ativado pela palavra na vida de pessoas. É quando o oprimido é liberto, é quando o enfermo é curado, é quando o nome do Senhor é glorificado. Mas para que tudo ocorra, tem que haver a poda, porque a poda está gerando a unidade do corpo de Cristo, que é fundamental para esse tempo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos orar por você, pedir para a pastora fazer essa oração, que você receba essa palavra da melhor forma possível. Não entenda essa palavra como uma crítica, que todos nós temos janela de vida, mas é um tempo de... porque o carnaval está aí. O carnaval está aí, e nós precisamos entender que se nós não tivermos o fruto do Espírito, nós permitiremos muitas coisas que Deus não está. Nós iremos permitir até dentro da nossa casa muitas situações que vai desagradar a Deus. E depois que entrar na tua casa, vai ser difícil para sair. Então, com essa palavra, querido, começa a gerar o fruto do Espírito na vida das pessoas. Sabe, Dani? Com essa palavra, começa a gerar fruto do Espírito na vida dos adolescentes. Sabe, Vani? Com essa palavra, começa a gerar fruto do Espírito na vida das relações públicas, né? Essa palavra começa a gerar, Patrícia, fruto do Espírito na escola bíblica dominical. O fruto começa a gerar. E nós e eles verão que a glória do Senhor será manifesta. O samba, a batida pode até ser boa. Batida, né? A batida do samba, o carioca gosta. Mas melhor que a batida de um samba, melhor que a batida de um pagode, é você saber quem é o teu senhorio. O desfile pode ser maravilhoso, nossa, uau, mas melhor do que você ver o desfile, melhor do que você permitir que aquelas músicas que invocações satânicas entrem na sua casa, é você permitir que Deus esteja do seu lado e que a glória do Senhor domine toda a sua casa, o seu quarto, o teu secreto. Melhor do que você se esbaldar na carne, é você se esbaldar no Espírito. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo fortaleça. É aquilo que nós falamos no início, é uma palavra que você tenha clareza de entendimento. Não receba como uma crítica, mas receba como é o fim dos tempos, é o fim dos tempos que nós estamos vivendo. Então nós precisamos estar conectados à videira.
conectados em sermos e aceitarmos a poda, aceitarmos ser podados, para que nós possamos crescer no âmbito espiritual, a tal ponto que as pessoas possam olhar para a gente e querer aquilo que nós carregamos. Em nome de Jesus, vamos orar. Aproveite e olha pelas ofertas também. Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído, tem nos ensinado, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque antes de tudo o ensinamento vem para nós, para que posteriormente, Senhor, venhamos passar a todos aqueles, ó Pai, que desejam mais de Ti, Senhor Jesus, que almejam por ser Sua imagem e semelhança, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor Jesus, tem compaixão, tem misericórdia de nós, que a cada dia, Senhor Jesus, nós venhamos permitir que o Senhor realize em nós as Suas podas, porque nós não queremos paralisar nem retroceder e muito menos sermos lançados fora da videira verdadeira. Pelo contrário, a cada dia queremos dar mais frutos, a cada dia queremos ter vida, crescimento, Senhor Jesus. Queremos ser ramos frutíferos, ó Pai, onde todos possam ver, Senhor Jesus, que a nossa fala, Senhor Jesus, nos denuncia, que o nosso vestir, o nosso andar, que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes, Senhor, venham nos denunciar que somos discípulos Teus, ó Pai. Espírito Santo de Deus, ensina-nos cada vez mais e mais, porque, Senhor Jesus, como nós um tempo atrás pedimos, ó Deus, e estudamos, queremos que o nosso coração seja ensinável, ó Pai. Então, Espírito Santo, que a palavra de hoje penetre, Senhor Jesus, nos nossos corações e que haja transformação, que venha produzir em nós, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor almeja de transformação, Senhor Jesus, em cada um dos Teus filhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, porque o Senhor só exorta aquele quem o Senhor ama. E a Sua exortação, Senhor Jesus, a Sua palavra também edifica. E obrigada porque nós fomos edificados no dia de hoje, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos também, Senhor Jesus, pelas finanças, ó Pai, da Tua igreja. Obrigada porque o Senhor tem enviado, Senhor Jesus, a provisão necessária para cada filho Teu, Senhor. Obrigada porque o Senhor não tem deixado faltar, que o Senhor tem levantado ajudadores, ó Pai, que o Senhor tem mandado a provisão necessária para cada um de nós. Somos gratos, Senhor Jesus, pela Tua fidelidade, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Seu zelo, pelo Seu cuidado, Senhor Jesus, que tem tido com a Tua igreja, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos a bênção da multiplicação, ó Pai. Espírito Santo, se algum membro, Senhor Jesus, algum filho Teu, ó Pai, está tendo as suas finanças destruídas pelo devorador, pelo gafanhoto, ó Pai, nós repreendemos, Senhor Jesus, todo o mal agora em nome de Jesus, ó Pai, e que haja conserto, ó Deus, para que não haja mais sactel furado, ó Pai, que haja um alinhamento contigo, ó Pai, e tudo volte ao lugar, ó Pai, para que haja produção, Senhor Jesus, e multiplicação daquilo que o Senhor tem enviado para cada filho Teu, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abençoa também, Senhor, a Bolsa Apostólica, não só da Nova Jerusalém Taquara, mas de todas as agências que estão abertas, propagando, Senhor Jesus, o Teu nome, propagando o reino, Senhor. Espírito Santo de Deus, envia recursos necessários, ó Pai, para que tudo seja pago e honrado, ó Deus, para a glorificação do Teu santo nome, para que seja realizada a manutenção da Tua casa, para que seja realizada a manutenção da Tua igreja, ó Pai, do Teu templo, ó Deus, onde, Senhor Jesus, cada corpo, ó Pai, onde cada membro, Senhor, se reúne como corpo para a adoração do Teu santo nome. Então nós Te pedimos, Senhor Jesus, manda, Senhor Jesus, todas as provisões necessárias e que o Senhor abençoe as mãos de cada tesoureiro. Dê uma bênção, Senhor, especial da administração. Dê uma bênção especial, Senhor Jesus, da multiplicação, ó Pai,
de tudo aquilo que entra, Senhor, como recurso na tua casa, ó Pai. Que tudo seja para teu reino, para a tua glória. Em nome de Jesus, abençoa a nossa noite. Que seja uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor. Espírito Santo, renova as nossas forças, Senhor Jesus. Renova o nosso vigor, fortalece a nossa fé, ó Deus, e a nossa esperança. E que os nossos, Senhor Jesus, ramos estejam fixados em Ti, firmados em Ti, ó Pai, para que as nossas raízes venham a se aprofundar cada vez mais e mais em Ti, porque nós somos Teus, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Estamos terminando, mas você que chegou depois, eu quero dar só um lembrete. Nós não temos, esse ano nós não faremos retiro ainda, acredito que ano que vem nós já faremos. Mas eu quero falar para você, me perguntaram assim, pastor, é pecado eu assistir o desfile da escola de samba? Eu falei assim, irmão, vamos entender o que é a definição de pecado. Pecado é tudo aquilo que afasta o homem de Deus, né? Então eu vou falar para você hoje, quando você coloca para assistir um desfile da escola de samba, cabe a você decidir, só estou dando uma orientação pastoral. Os enredos, os sambas de enredo agora, eles são invocativos, né? De uns anos para cá, eles têm invocado entidades, eles têm invocado e denegrido o nome de Cristo. Então, se você colocar isso na sua casa, se você permitir que isso entre no seu quarto, você está permitindo que essas entidades seja estabelecida no meio, no seu quarto, na sua sala, onde você estiver. Então vai um conselho pastoral para você, querido. Respeito, você não é obrigado a fazer, é só um conselho. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que você precisa entender essa palavra, tudo é lícito, mas será que convém a você assistir? Pensa nisso. Pastor, então eu vou para uma roda de amigos, tal. Roda de amigos, o que vai ter nessa roda de amigos? Vai ter samba, vai ter palavrão, vai ter aquilo. Pastor, são meus amigos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pensa nisso também. Será que vale a pena? Bem-aventurado aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores. Pensa nisso, querido. Não é querer ser radical, não. É porque eu e você, nós somos separados. Queremos que vocês produzam fruto. Justamente. Então, se nós não dermos o exemplo, os nossos filhos não darão continuidade. Então, pega essa palavra para a tua vida, que essa palavra venha a ser um divisor de água para mim, para você. Não, falei no início, não somos perfeitos, mas nós aconselhamos. Por isso que as igrejas hoje, né? A Patrícia falou, vamos fazer o bloco, somos família, somos igreja. Por isso que as igrejas hoje, elas procuram fazer retiro, porque elas entendem essa necessidade de estar juntos, de estar unido. E já diz o nome, né? Retirar. A gente está se retirando do momento em que o mundo está vivendo para estarmos numa comunhão diferente, a comunhão dos santos, para que nós não venhamos o quê? Nos contaminar. Nós ainda não temos. Ano que vem teremos, em nome de Jesus. Gente, ora aí para ano que vem, nós temos o nosso retiro. Isso! Nosso bloco, somos família, somos igreja. Oh, meu Deus! Mas eu vou te pedir uma gentileza. Domingo de manhã, nós estaremos liberando amanhã nas redes sociais e também no grupo de Zap. Haverá escola bíblica dominical e um café da manhã. Domingo. Se você não está viajando, escola bíblica dominical e um café da manhã. Se você não estiver em viagem, não vá à praia. Não viaje. Porque tem sábado, tem segunda, você pode ir na praia terça, segunda, sábado. Dias, até a quarta, porque só começa meio-dia a trabalhar. Domingo então, vai para a escola bíblica dominical. Eu estou vendo a Vani aí. Então, Vani, faz uma gentileza, Vani. Separa uma relações públicas para domingo, se possível. Tá? Pastor Jorge está online. Ele já separa um introdutor. Alguns irmãos já falaram, pastor, vou viajar. Vai ser de manhã. Antes de meio-dia você já estará em casa. Vai ser de manhã. Vai ser um tempo nosso, escola bíblica dominical. Depois de todos vai ser receber a bênção pastoral e vamos para casa. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Você tenha uma noite de paz. Durma bem, se alegre, porque você
faz parte, está aliançado à família de Deus. E você e eu estamos sendo podados, porque estamos num processo evolutivo espiritualmente falando. Amém? Senhor, abençoa o teu povo, concede-nos uma noite abençoada, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo de Israel recaiam e permaneçam sobre a vida da tua igreja. Que todos nós sejamos abençoados e que essa palavra venha ser uma palavra com clareza de entendimento, ó Pai. Que nós possamos entender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de divisor de águas, é um tempo de crescimento na tua palavra. Despede teu povo na tua presença, é a igreja que crê, recebe e aceita, diz amém. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, somos família, somos igreja. Fique em paz. Um beijo grande para vocês que ficaram conosco até aqui. E não esqueça, sejam um agente multiplicador, frutifiquem compartilhando essa palavra com quem você acha e tem certeza que precisa. Isso! Deus abençoe tua vida, querido. Compartilha lá. Amém? Amém, tia Lídia. Deus abençoe. Até domingo. Quero ver vocês lá. Diácono Manuel, Deus abençoe. Fica na paz até domingo em nome de Jesus.